Amém. Muito bom dia ao auditório, à audiência. Senhor Jesus, estamos aqui para mais uma palavra, mensagem número 9. Então, como o título fala, é preparando o material para a edificação. Gostaria de ler para vocês a leitura da Bíblia. É um versículo só, é fácil, que está em Ageu. Vamos lá para Ageu. Ageu é antepenúltimo livro do Velho Testamento, tá bom? O último é Malaquias, penúltimo é Zacarias e o último antepenúltimo é o Ageu. Chegamos já. Então, Ageu capítulo 1, versículo 8, diz assim, versículo 7, vai. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Ó Senhor Jesus, aqui tem várias etapas aqui em um só versículo. Aqui diz subir ao monte, né? Ou seja, precisamos sair para a rua. Para a rua. Para a rua. Amém. Cadê os ceapistas? Cadê os comportores? Para a rua. Amém. Subi ao monte, trazei a madeira. Madeira é material para construção. No Antigo Testamento se construía com madeira, né? E o fim de trazer material de construção é para edificar a casa do Senhor. E o Senhor disse, quando fala da edificação, o Senhor disse, dela me agradarei. Essa é uma grande satisfação para o nosso Deus, é o que Ele está aguardando até o dia de hoje, a complementação dessa edificação. Irmão Pedro disse para nós, quando terminar a edificação, então virá a palavra Shalom. Aleluia! Então aqui serei glorificado, diz o Senhor. Então hoje nosso encargo é baseado nesse versículo. A primeira parte é extremamente importante, que é subir ao monte e trazer madeira. Hoje ainda não se fechou o ciclo. A porta para a salvação dos gentios ainda está aberta. Temos que aproveitar isso, porque vai chegar um dia que essa porta vai fechar. Amém? Então, irmãos, vamos aproveitar, ir para as ruas, contactar as pessoas, não interessa qual a condição dela, né? O Senhor quer salvá-las. Ó Senhor Jesus, use bastante. Posso orar por você? Esse é um milagre que o Senhor, é uma ferramenta que traz milagre na vida das pessoas. Deixa escapar. Posso orar por você? Ó Senhor Jesus. Então vamos lá. No capítulo 16 de Mateus, fala da edificação. Aqui no capítulo 16 de Mateus, o Senhor, primeiramente, Ele pergunta aos discípulos, Ele levou primeiramente os discípulos
para Cesareia de Filipe. E Cesareia de Filipe fica ao sopé do Monte Hermon, naquele lugar límpido, cristalino, sem nenhuma contaminação ambiental. Ali tem água, né? Dizem que a fonte do Rio Jordão começa ali, né? Então, imagine esse lugar. E o Senhor levou esses discípulos para esse lugar. E o Senhor nos trouxe aqui para nessa conferência, é o mesmo significado, porque aqui, nesses 9 dias, estamos na Cesareia de Filipe. Vocês não percebem isso? Aqui está longe do mundo, aqui somos guardados, aqui estamos no meio dos irmãos, nós aqui almoçamos com os irmãos, jantamos com os irmãos, que mais? Café da manhã com os irmãos, aleluia! Um ambiente guardado, um ambiente saudável, amém? Para então o Senhor nos revelar, e eu com certeza, eu afirmo isso, que esses dias até agora, o Senhor tem nos revelado. O Senhor não tem nos dado decepção. O Senhor tem revelado esse ambiente próprio. Por isso, precisamos orar pela estância, ofertar pela estância, porque esse é o lugar único que o Senhor nos deu para a revelação da palavra divina. Oh, Senhor Jesus. Então, Senhor, naquela época o Senhor já percebeu essa necessidade, levou seus discípulos para Cesareia de Filipe e perguntou-lhes: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, esses discípulos respondendo da impressão que eles receberam das pessoas que eles contatam, né? Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas, né? E aí o Senhor diz: mas vós, voltando-se para eles, né? Sim, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Puxa, é uma pergunta difícil, né? Eu acho que muitos discípulos ali, quando o Senhor voltou a pergunta para eles, estavam lá engolindo seco, né? Na garganta, eles estavam ali, e agora? Como eu vou responder? Mas graças ao Senhor, o Senhor salvou aquela situação, né? Respondendo Simão Pedro, amém. Senhor Jesus, ele então representou, né, todos os discípulos ali e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo é ungido, Cristo é para realizar a obra de Deus, porque Cristo recebeu uma comissão do Pai, né, para a missão que o Pai tem para Ele, para a obra que tem para Ele. Mas o Filho do Deus vivo significa que Ele realiza essas obras de Deus na vida divina. Graças ao Senhor. A vida, né, é importante para realizarmos a obra do Senhor, não da nossa capacidade própria, não o que achamos que podemos fazer, mas dependemos desta vida de Deus. Senhor Jesus. Aí o Jesus respondeu: bem-aventurado és, Simão Barjonas. Barjonas significa filho de Jonas. Simão Barjonas, né? O pai dele se chamava Jonas. Era o pai natural, pai da carne que o gerou. Porque não foi carne e sangue quem te revelaram. Então o Senhor fez questão de frisar que não foi carne e sangue, ou seja, não foi seu pai em carne, seu pai carnal, né, que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Aleluia.
Então, aqui é uma importante revelação que o próprio Deus, próprio Pai, revelou com respeito ao Filho. Amém? Então, irmãos, aqui mostra para nós, Deus tem um mistério. Amém? Deus tem um mistério. E quem é o mistério de Deus? Está fraco, não vê. O mistério de Deus é Cristo. Naquela época, né? Onde você vai encontrar com Deus? Com Cristo. Cristo em pessoa. Deus estava nele. Quem encontrava Jesus, encontrava com Deus. Então, se você quer saber quem é Deus, onde está Deus, então você tem que ir para Cristo. Amém? Cristo revela tudo que Deus é, porque Ele e o Pai são um. Aleluia. Depois, 18, aí Senhor, né? Pedro então fez a primeira revelação, apenas uma parte da revelação. Existe outra parte, outra metade da revelação. Aí completa, né? O grande mistério, né? Então, a segunda parte da revelação é que aqui o Senhor disse: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra ou rocha edificarei a minha igreja. Então, Pedro, em original grego, é uma pedra pequena, né? E outra pedra aqui é rocha, em grego uma pedra grande, uma rocha, né? Então, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Então, irmãos, é a primeira vez em todo o Velho Testamento, em todo o Novo Testamento, a primeira vez que a igreja foi mencionada. Você não se impressiona com isso? É a primeira vez que a igreja, o termo da igreja aparece no Novo Testamento, né? O Senhor disse, a minha igreja. O Senhor tem a sua igreja. Ó Senhor Jesus, edificarei a minha igreja. O próprio Senhor vai edificar a sua igreja. E esta significa o quê? Que a igreja é o mistério de Cristo. Mistério de Deus, o próprio Pai revelou, né? Agora, mistério de Cristo, quem vai revelar? Cristo. Então, Cristo revela, né, essa segunda parte da revelação, que é a igreja, o mistério de Cristo. Então, da mesma coisa que as pessoas que quiserem conhecer Deus, tem que ir para o Cristo, né? E quem quer conhecer Cristo, levanta a mão. Então, você tem que ir para a igreja. Não só, né, esse material tudo solto, esparramado, mas é uma igreja edificada. Senhor Jesus, né? Então, essa igreja edificada que Deus quer. Quando a igreja é edificada, as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Amém? Senhor Jesus. Isso significa que no processo de edificação, o Satanás, né, as portas do Hades, ainda pode nos atrapalhar. Amém? Ainda pode, porque ainda não estamos totalmente edificados, então ainda damos brecha para a atuação do inimigo na nossa carne, na nossa vida da alma. Ainda damos, né, terreno para ele. Mas um dia, irmãos, nós vamos crescer em vida. Queira você ou não queira. Você está na vida da igreja, é para crescer em vida. Não é negar sua vida da alma, tirar todas aquelas coisas
que o Pedro mencionou ontem, né? Que são coisas da carne, é ódio, né? É discórdia, é ciúmes, é inveja, é inimizades, e vai, todas essas coisas estão dentro de nós. Precisamos vencer isso. Quando nós vencemos isso, é a igreja edificada. Então é importante, amados irmãos, amadas irmãs, que nós estamos já no crepúsculo dessa era. Vamos fazer forcinha para o Senhor trabalhar em nós. E no último live que Pedro fez com PAC, com o SEAP também, nós estávamos lá e me surpreendeu, né? Ele diz assim: Deus quer resultado. Puxa, quando ele falou resultado, pronto, ele quer cobrar relatórios, né? Ele quer, né? Quantas pessoas você salvou hoje? Quantos livros você distribuiu? Não é? Quer relatório, né? Mas surpreendentemente, graças ao Senhor pelo Espírito, né? Ele estava no Espírito. Ele diz assim: o resultado não é quanto que você fez para Deus. O resultado, presta atenção, o resultado é quanto Deus pode trabalhar em você. Pode ser que você não atinja a meta, mas Deus trabalhou em você. Se Deus trabalhou em você, então esse é um resultado. Não importa o que fazemos para Ele, não é? Importa que através daquilo Ele faz em nós. Comportores estão ainda? Onde estão comportores? Por meio de comportagem, orando com as pessoas, apresentando livros para elas. Amém, irmãos? O resultado é que Deus trabalhou em você. Amém? Porque Deus quer que você seja um dos que está edificando sua igreja. Senhor Jesus. Aí, irmãos, você reparou para outra palavra aqui, que é as portas do inferno ou do Hades. As portas. Quando a igreja é edificada, vamos bater as portas do inimigo. Ou seja, o resto já foi vencido. Só falta agora a porta. Vamos lá bater as portas do inimigo, que eles estão acuados lá dentro. Não tem mais terreno fora. Amém? Vamos prevalecer. Somente assim a edificação da igreja vai vencer finalmente as portas do Hades. Oh, Senhor Jesus. Aí, Senhor, vou pular essa parte, senão, né? Mas aqui no capítulo 16 há uma sequência, né? Versículo 19 diz: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que atares na terra terá sido atado nos céus. Essa palavra atados ou amarrados é melhor do que ligar, tá? Porque ligar você pode confundir isso. Atar na terra o que será atado nos céus, e desatar aqui na terra o que terá sido desatado nos céus. Amém? Então, irmãos, os céus, na verdade, que comanda. Céus já sabe o que tem que atar e o que tem que desatar. Mas Deus depende da igreja, né, para dar uma ordem para o céu. Tá bom, pode vir. Pode acionar esse botão aí. Aí vai lá, ata. Atar o quê? Atar o inimigo. Amarrar as obras do inferno, né? E o que é desatar? É livrar. Livrar tantos irmãos e irmãs que estão no cativeiro. Amém? Senhor Jesus. Então isso é muito importante que o Senhor nos deu. Mas essa palavra o Senhor disse para o Pedro.
dar-te-ei as chaves do reino dos céus. As chaves. Está em plural. Não é? E eu não entendi muito bem por que chave está em plural. Mas é muito maravilhoso, irmãos. Pedro, né, com uma das chaves, ele abriu a porta de salvação aos judeus, primeiramente. Lembram? Então ali no Atos capítulo 2, quando desceu o Espírito Santo com poder sobre aqueles 120 galileus, eles começaram a falar, né? E todos os seus ouvintes ouviam falar na sua própria língua materna. Aí então Pedro levantou e pregou o evangelho e diz assim no final: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí, irmãos, multidão invocaram o nome do Senhor. E naquela mesma noite batizaram 3.000 homens. Olha só o poder do reino aqui, né? Então Pedro abriu a porta para os judeus. Mas, irmãos, e os gentios, né? Então a outra chave foi usada para abrir a porta de salvação para os gentios. Você que é gentil, diga amém. Ó Senhor Jesus, abriu a porta de salvação para os gentios. E nesta abertura, todos nós entramos. Senhor Jesus, estamos aqui. Maravilhoso. Então, irmãos, essa chave, são duas chaves para abrir porta de salvação aos judeus e abrir a porta de salvação para os gentios. Por isso, irmãos, Pedro, quando ele abriu a porta de salvação para os judeus, o Senhor não podia começar com outra pessoa para abrir a porta de salvação para os gentios. Tem que usar o mesmo. Não, tinha que usar o Pedro. Apesar de que Pedro era um judeu, apesar de convertido, era crente, mas era um judeuzão, né? Ó Senhor Jesus. Mas o Senhor usou ele para abrir a porta dos judeus. Ele também foi usado para abrir a porta dos gentios. Depois a gente vê, isso é muito interessante, ok? Lá quando abrir a porta dos gentios. Ó Senhor, e aí, irmãos, aí o Senhor começa a falar assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então, para isso acontecer, que é edificar a igreja, abrir a porta de salvação para os judeus, abrir a porta para a salvação dos gentios, o próprio Senhor tinha que passar por uma etapa para que tudo isso seja possível. Então o Senhor disse que é necessário que ele seguisse para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto. Mas todo mundo, Pedro, por exemplo, viu só a parte de ser morto. Pedro acho que não entendeu, acho que nunca ouviu falar da ressurreição. Ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Aleluia. E quando o Senhor quando o Senhor ressuscitou, então a edificação da igreja se tornou real. Que o Senhor se tornou o Espírito que dá vida. O Senhor é o Espírito, né, entrando em cada um daquele que crê no seu nome. Você crê no nome do Senhor? Aleluia. Então era necessário, mas o Pedro, coitado, não entendia nada, né? Você começou a reprovar o Senhor. Não, isso não vai acontecer. Como é que você diz uma coisa dessa?
E na mesma hora, o mesmo Pedro que foi usado por Deus Pai para revelar o Cristo como mistério de Deus, esse mesmo Pedro, ele foi usado por Satanás. Como é que pode? No mesmo capítulo, não é? Você não acha engraçado isso? Pois é, irmãos, ele é o nosso maior representante. Nós somos assim, de um momento inspirado por Deus, aleluia, tal. De manhã, acho que você leu o alimento diário, ficou cheio de espírito, ficou empolgado e tal, você falou por Deus. Aí, meio-dia, tal, você encontrou uma situação, esqueceu de viver no espírito. E a que saiu são suas próprias palavras. Você foi usado por Satanás. Essa é a nossa dificuldade. Precisamos de ajuste, não? Ó Senhor Jesus. Então, arreda aí Satanás, né? Então o Senhor disse, versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Amém? Então, a vida da igreja agora, depois da ressurreição, é constituída, e você vai perguntar, o que é a vida da igreja afinal? A vida da igreja é seguir o Senhor. Amém? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mas não esquece da cruz, tá? Não esquece da cruz. Nós queremos seguir o Senhor sem a cruz. Não tem jeito, tem que tomar a cruz. E cruz não é para você sofrer. A cruz não dá sofrimento para você. Eu estou falando uma nova para vocês, tá? Guardem isso. A cruz não é para causar sofrimentos para você. A cruz é para matar. Sem dor. Porque dentro de você, né, tem Bemote, tem Leviatã. E a cruz, naquela vez que você falou, talvez não fosse você falando. Talvez seja o Bemote falando em você. Aí você precisa matar. Senhor Jesus. Aí o Senhor fala, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a vida por minha causa, achá-la-á. Senhor Jesus. Então, irmãos, essa salvar é salvar a nossa alma. O Senhor quer salvar a nossa alma. Sabe por quê? Aonde que o homem caiu? Foi no espírito humano? Foi no seu corpo? O homem caiu, foi na sua alma. A mente da alma. A parte mais prejudicada, o que mais se danificou na queda do homem, foi a alma do homem. Não é verdade? Por isso que o Senhor fala assim, né? Quem quiser salvar a sua vida da alma, tem que perder. Perder o quê? Perder a vida da alma. Salvar a alma e perder a vida da alma. Porque o irmão Pedro, acho que na mensagem 4, e diz que o homem, depois da queda, adquiriu uma personalidade autônoma. Vocês ouviram isso, não? Eu fiquei extremamente assustado. Olha só, porque lá no Jardim do Éden, né, Deus preparou todo o ambiente para o homem sobreviver. O homem não precisava se preocupar com nada. Deus era tudo para ele. Era ou não era? Não é? Tinha árvores que davam fruto agradável à vista, bom para alimento. Tinha tudo ali. Mas, irmãos, o homem, depois que com a Eva, né? A Eva foi conversar. Quer dizer, a Eva não foi conversar com a serpente. A serpente que chegou para ela,
e abriu uma conversa, abriu um diálogo. Cuidado, né, irmãos? Tá? Não abre diálogo com o inimigo de Deus. Ele espera esse momento, porque quando Satanás se aproximou da Eva e fez uma pergunta, é assim mesmo que Deus disse? Então, quando você faz uma pergunta para mim, o que eu tenho que fazer? Responder. Pronto, se eu respondo, pronto, está instalado uma conversa, não é? Oh, Senhor Jesus! Por isso que nós precisamos fechar as portas para o inimigo. E onde ele atua principalmente? Na nossa mente. Essa cachola aqui, ó. Na nossa mente. O homem caiu na mente. A Eva caiu na mente. Foi a parte mais danificada do homem. E também é a parte mais difícil de ser salva. O espírito humano foi amortecido. Mas Deus rapidamente pode restaurar esse espírito, não é verdade? Só invocar o nome do Senhor, pronto, estou salvo no meu espírito. E o corpo também não é tanto problema. Por quê? Porque quando o Senhor vier, Ele prometeu que nos daria um corpo novo, um corpo ressurreto, um corpo de glória, né? Sem defeitos, né? Hoje em dia, estamos cheios de defeitos, nós estamos sujeitos a doenças, não é? E tantos nossos queridos irmãos faleceram por causa do corpo que é fraco. Mas, irmãos, Deus deu uma promessa maravilhosa. E eu espero, né, ansiosamente por esse dia, que o Senhor troque meu corpo, num piscar de olho, pronto, aleluia! Amém! Então o corpo não é problema para Deus também. Mas o problema para Deus é a mente, a nossa alma. Deus vai deixar a alma de fora? O Senhor vai salvar o espírito, vai salvar o corpo e vai deixar a alma de fora? Pode não? Não, Ele quer salvar a alma também. Ele quer salvar todas as três partes do homem, totalmente salvo. Senhor Jesus. Por isso que o Senhor trabalha mais na nossa alma. Amém? Principalmente na nossa mente. O que nós temos que fazer? Colocar nossa mente no Espírito. Amém? Porque a mente posta na carne dá para morte. A mente posta na carne dá para morte. É certeza, é certeiro. Não duvide não. Deixa eu experimentar. Não experimente. Mente na carne é morte. Morte espiritual. Você morre. Mas mente no Espírito é vida. É paz. Ó Senhor Jesus. É isso que o Senhor está fazendo conosco, a trajetória. E no fim do capítulo 16, quando o Senhor edificar a igreja, quando salvar a nossa alma, quando essa etapa for feita, então aí aparece o quê? A manifestação do reino dos céus, que está aqui no capítulo 17 de Mateus. Maravilhoso, né? Esses dias, irmão Pedro contando para nós toda aquela cena lá. Senhor, eu falei assim, Senhor, eu quero estar aí, Senhor. Senhor Jesus, mas nessa transfiguração, nesse alto monte, o Senhor levou só 3 discípulos, os principais, né? E o resto não foi, o resto não teve esse privilégio de participar. Mas graças ao Senhor, irmãos, a era mudou. Está escrito na Bíblia hoje. Então isso abriu para todos nós. Amém, não? Essa glorificação ficou para nós também. Senhor Jesus. Bom, então, irmãos, dando essa introdução, o Senhor, né,
teve o encargo, né? Porque ele precisava. O que ele precisa? Ele é rei do reino dos céus, né? Ele é rei, sem dúvida, mas ele precisa de pessoas para compor o seu reino, porque até então essas pessoas estão debaixo do império das trevas. No império das trevas é regido por Satanás, né? E sabendo que Satanás, ele só vem para roubar, matar e destruir. Edificar, ele não sabe. Amar, ele não sabe. Não é verdade? Ele só sabe roubar, matar e destruir. Portanto, irmãos, o que o Senhor faz? O mundo inteiro jaz no maligno. Todos estão desconectados com Deus até então. Então, o que o Senhor tem que fazer? É conectar novamente essas pessoas que estavam conectadas com Deus. Com a queda se desconectou. Então, no livro de Gênesis nós vemos que desconexão de Deus, o mundo tornou-se um caos. Desordem apareceu, confusão. Aí no mundo, quem vai pregar o evangelho sabe, é uma confusão, um caos instalado. Senhor Jesus, não é verdade? Então, esse é o resultado da queda do homem. Então, o que o Senhor Jesus tem que fazer? Reconectar de novo essas pessoas a Deus. Por isso, irmãos, Senhor Jesus, ele foi tremendo, irmãos. Ele saiu, né, como um semeador que saiu a semear. Ele levou a semente da vida, a semente do reino, amém? E semeou nos corações das pessoas. E ele mesmo fala lá em capítulo 13, na parábola do semeador, que existe 4 situações ali, né? Só 3 mais ou menos negativo, e o 4 é positivo, porque é um bom coração. É uma boa terra, onde semente cai, né, e germina e cresce e dá fruto, a 30, a 60, a 100 por um. Ó Senhor Jesus. Mas não se preocupe com as situações primeiras, que o Senhor pode restaurar também, né? Primeiro caiu à beira do caminho, que é uma terra dura, pisada. Qual a solução para isso? É afofar a terra, é tornar a terra mais solta. Aí essa semente penetra, pronto, né? Outra situação caiu no solo pedregoso, tinha pouca terra e pouca umidade, não cresce. O que tem que fazer? Tirar as pedras, remover as pedras do coração, para que fique só terra, não é? Aí é outra solução. E depois que caiu no espinho, foi sufocado pelo espinho, e aí, puxa, não tem mais solução. Tem sim, você vai lá e corta os espinhos fora, não é? Aí cresce. Então, irmãos, no Senhor tudo se dá um jeito. Só que não é salvo porque não quer. Amém? Depende de nós. Então o Senhor saiu, né, como semeador, a semear e tirar as pessoas. Em Colossenses 1:13, nós sabemos que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos no reino das trevas e o Senhor nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas agora, irmãos, o Senhor então usa todos nós como igreja para ir para as ruas, trazer mais material para edificação. Oh Senhor Jesus. Mas enquanto isso, eu queria mostrar para vocês como o Senhor, Ele estava
tão focado em ganhar as pessoas, tão focado em preparar, em busca do material para a construção, que, irmãos, é impressionante o viver dele, né? Vamos ver, Mateus 8, 20. Mateus 8, 20, né? Aqui o subtítulo aqui que alguém colocou diz: Jesus põe à prova os que querem segui-lo. É verdade, não é para seguir o Senhor, não é assim, oba, oba, eu quero seguir o Senhor e vai. Né, você tem que pensar direito, né? Tal, depois não voltar atrás, porque aí, né? E aí o Senhor disse, versículo 19: então aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Parece fácil, né? Dizer isso, né? Porque, mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você quer essa vida? Diga aí, seapistas, comportores. Amém. O Senhor, não é que ele não tinha dinheiro para comprar uma casa, ou não tinha dinheiro para comprar uma cama. Irmãos, é que não dá tempo. O Senhor vivia tão ocupado com as pessoas grudavam nele. Amém? Depois vamos ver. Marcos 1:37. Vamos para Marcos 1:37. Marcos 1:37 é que ele fala assim. Primeiro 35 fala aqui, tem várias passagens sobre Jesus. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. O Senhor não tinha sossego. O Senhor, para ganhar as pessoas para o reino de Deus, ele trabalhava freneticamente. Não tinha tempo para ele. Você está disposto ou não? Ó Senhor Jesus. E disseram: todos te buscam. O Senhor Jesus disse, 38 diz: Jesus, porém, lhes disse: vamos a outro lado, outros lugares. Senhor, não parava um minuto. Acabou de encontrar essas pessoas que buscam ele já disse para o discípulo: vamos para o outro lado. Há povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. A última frase tremenda: pois para isso é que eu vim. Repita comigo: é para isso é que eu vim. Senhor Jesus. Comportor? Posso orar por você? Apresentar livro para eles? É para isso é que eu vim. Amém? Ó Senhor Jesus. Então foi para toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles, expelindo os demônios. Então, olha, que há tanta gente indo atrás do Senhor. No versículo 45, ele diz assim: mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade.
mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Impressionante, o Senhor Jesus era extremamente atraente. Seu magnetismo, por quê, irmão? Porque ele tinha amor de Deus pelas pessoas. Ele era diferente. Então, quando multidões chegavam a ele, né, ele falava em parábolas. E os discípulos perguntaram: por que, Senhor, você fala em parábolas? O Senhor Jesus disse: é por causa de que eles têm ouvidos, não ouvem, e têm olhos, mas não veem, por causa do coração duro, né? Mas o Senhor falava parábolas para eles. Mas aqueles que se interessavam para o Senhor, aí o Senhor falava diretamente, corretamente. Você quer ouvir parábolas? Ou você quer vir direto uma história do Senhor? Amém? Verdadeira. Oh, Senhor Jesus. Também aqui, deixa eu ver se eu falei aqui tá, já falei. Vou mostrar para vocês alguns exemplos, tá? Marcos também, 1,40, está pertinho, 1,40. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, essa é a palavra, irmãos, é a chave. Profundamente compadecido. O Senhor tinha compaixão pelas pessoas. Ele tinha um esplâncnon, né? Ele se condoía com a situação das pessoas. Por isso, ele não rejeitava ninguém. Ele podia se sacrificar, sem dormir, sem descansar, não tem problema. Mas, desde que a pessoa ganhe Deus para elas, né? Então, aqui diz: profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. Olha, ele falou: Senhor, nada digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação, tal, né? Mas adiantou o Senhor falar disso? Olha, não fala para ninguém. Versículo 45. Tendo ele saído, entrou a propalar muitas outras coisas, a divulgar notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade. Oh, Senhor Jesus. Marcos 2, 1, 5. Também aqui outro. Aqui diz da história de um paralítico, né? Irmãos, eu estou falando para vocês, estou mostrando para vocês esse caráter do Senhor, esse caráter emergente, né? Ele não media esforços para ir às pessoas, para trazer para o reino de Deus. Então ele não tinha lugar para descansar, e ele tem uma casa lá em Cafarnaum. Ele, quando chegou na sua casa, então ele pretendia, talvez, eu imagino que o Senhor queira chegar na casa. Quando a gente chega em casa, a gente se sente aliviado, né? Se sente lugar de descanso nosso. E o Senhor também, o Senhor era humano, chegou na sua casa em Cafarnaum, então aqui, então eu vou sossegar, vou dormir. Mas que nada, irmãos, olha só, capítulo 2 de Marcos. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Rapaz, muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. As pessoas iam lá, às vezes é por causa de cura,
às vezes pedindo para o Senhor expulsar demônio, mas isso daí é apenas acessório. O principal é a palavra do Senhor. A palavra que o Senhor falava que atraía as pessoas. 3. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Então chegou um paralítico lá para ser curado, e ele, como não podia andar, então ele tinha 4 amigos, né? E levou ele. Mas quando chegou, eles queriam que ele chegasse diante do Senhor para ser curado. Mas quando chegou na casa de Jesus, estava totalmente lotado a casa, cheio de gente. Então, se for assim nesse caso, o que você faria? Você pedia licença, não, com licença, dá licença, vamos lá devagarzinho, dá licença, você chega. Mas nem isso conseguiram, pedindo licença, e todo mundo não dava espaço, cheio. Sabe qual a solução deles? É subir pelo telhado. Imagina o tempo que se gasta para você subir o telhado, não é? E fazer um buraco no ladrilho lá e descer o leito do paralítico bem onde está o Senhor. Isso quero mostrar para os irmãos, que o Senhor não tinha descanso. Senhor, Ele não tinha descanso. As pessoas a multidão que afluía a Ele, não deixava Ele descansar. Mas a ninguém Ele despedia, porque amor pelas pessoas era tão grande que Ele não queria perder ninguém. Ele quer atender a todos. Isso será que é nosso coração? Orar pelas pessoas, não é verdade? Vendo a situação das pessoas, leproso, paralítico, endemoniado, não é verdade? Leproso é porque tem revoltas, tem rebelião contra Deus. E paralítico é totalmente inútil para Deus. Então, quando chego para nós, vamos para as ruas, todas essas situações afloram. E cabe a nós, né, fazer alguma coisa. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Aí também, né, capítulo 3, parecido, 31. Nisto chegaram sua mãe, seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Por que ficaram do lado de fora? Porque lá de dentro não cabe mais ninguém. Muita gente estava assentado ao redor dele, na sua casa. E lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora, à tua procura. Então, olha só a resposta do Senhor. Não porque ele não gostava da família, não é nada disso. Mas principalmente, o Senhor estava focado em pregar o Evangelho, em agradar o Senhor. Então, quando nós saímos para servir o Senhor, temos que agradar o Senhor em primeiro lugar. Amém? Às vezes em sacrifício da família. Amém, irmãos? Tem que colocar o Senhor em primeiro lugar. Então, a pregação do Evangelho que é em primeiro lugar. O Senhor estava falando, o Senhor não podia ser interrompido. E interromperam o Senhor, né? Aí o Senhor disse aquilo lá: portanto, qualquer que fizer a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, irmã e mãe. Aleluia. Então, irmãos, vou mostrar para vocês outra passagem, que é isso. Vamos para Mateus capítulo 8. O tempo corre, viu? Puxa. Capítulo 8, versículo 24. Diz assim: e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia.
O que quero dizer com isso, irmãos? O Senhor, quando chegava na casa dele para descansar, não podia, porque afluíam gente para lá. Então, nem o lugar dele, ele podia dormir direito. Não é verdade? Então, aqui mostra que o Senhor ficou cansado e dormiu no barco. E você consegue dormir no barco quando esse barco é varrido pela onda? E você consegue dormir nesse barco quando essa grande tempestade açoita sobre o barco? Eu acho que ninguém consegue dormir aqui, né? Mas o Senhor Jesus estava tão cansado, que ele dormia. Meu Deus do céu, que Espírito do Senhor. E a gente não, né? Eu quero o meu próprio travesseiro, meu próprio cobertor. Quando eu vou viajar, levo. O Senhor não tinha nada disso. Qualquer lugar que ele encontrava, ele descansava. E no barco, um barco com grande tempestade, né? Com onda grande, ele dormia, ele caiu ali, pum. Senhor Jesus, quando eu olhei esse lado, falei assim, Senhor Jesus, e eu ainda reclamo, né? Senhor Jesus, né? Muito bom. Aí, e outra coisa, aonde que o Senhor tinha, e também o Senhor não tinha privacidade, né? Muitas vezes a gente reclama de privacidade. Eu preciso ficar só. Eu preciso de um lugar para ficar só. Minha privacidade é sagrada, não é? O Senhor não tinha essa privacidade. Sabe, a única privacidade que ele tinha é subir ao monte e orar ao Pai. Senhor Jesus. Era o único momento que ele tinha sossego. O único momento que ele podia conversar com o Pai. E ele restaurava as energias dele orando ao Pai. Não é maravilhoso, irmãos? Oh, Senhor Jesus. Isso é muito bom. E queria deixar isso para vocês por causa desse caráter do Senhor, né? Nós aí que fazemos trabalho aí do Senhor, precisamos ter esse mesmo caráter, não é? Se a situação aperta, a gente não tem problema, a gente se sacrifica, mas o reino de Deus vai em frente, vai ganhar com isso. Eu me sacrifico, mas o reino de Deus vai ganhar com isso. Não é verdade? A pregação do Evangelho é extremamente importante na nossa vida. Amém, irmãos? Assim foi o Senhor. Ele saiu, né, para semear a semente e ele contatava todas as pessoas, não deixava ninguém. Então aqui, mas irmãos, o Senhor se sentiu que era sozinho para fazer essa tarefa. Ele precisava de ajuda. Por isso que em Mateus capítulo 9, né, versículo 37, 38, o Senhor falou assim: então se dirigiu aos seus discípulos, a seara na verdade é grande. Ou não é, né? É grande ou não é? Quando vocês saem para a rua, a seara não é grande? E outra coisa, mas os trabalhadores são poucos. Trabalhadores são poucos ou não é poucos? Não é? Então, fazer uma chamada para o SEAP, tá? Olha, se você foi tocado por
esse caráter emergencial do Senhor pelo Evangelho, vá para o SEAP. Procure o SEAP mais próximo da sua casa. Você vai ver, você vai adquirir esse desespero do Senhor pelos pecadores. Oh, Senhor Jesus. Olha, o Senhor diz assim, é a seara, na verdade, rogai ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Mas trabalhadores são poucos. Você roga pelos trabalhadores, Deus Pai vai dizer, é você que vou mandar, não tem outro, não é? Então no capítulo 10, chamou os 12, os próprios discípulos do Senhor, e depois chamou-os de apóstolos, para pregar o Evangelho. Ainda no versículo 35 do capítulo 9, olha só, e percorria Jesus todas as cidades e povoados. Olha a disposição do Senhor. Ele não mede esforços. Ele queria percorrer todas as cidades e povoados. Na nossa época, né, os comportores, tem Uber, né? Eu sei que vocês tomam bastante Uber. Mas no tempo do Senhor não tinha nada disso. E percorria a pé todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Essa é a situação da nossa seara. Não é SEAP, não, é seara. A seara está aí, é grande, e faltam os trabalhadores. Então o Senhor fez isso, né, deu instruções para eles. Vamos seguir adiante. Depois também, em Lucas capítulo 10. Vamos para Lucas. Oh, Senhor Jesus, capítulo 10 de Lucas, o Senhor então envia mais 70. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Entendeu? Que o Senhor manda esses 70 ir na frente do Senhor, de 2 em 2. E o Senhor ia atrás, depois o Senhor ia lá, né? Em cada cidade, lugar onde ele estava para ir. Então aí também fez esta mesma advertência. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eu vos envio como cordeiros para o meio do lobo. Que isso? Vocês têm encontrado lobos na rua? Sim, né? Aleluia. Estamos sujeitos a isso. Esse lobo aí, irmão, pode ser um fiscal, um segurança, não é verdade? Mas vamos desistir por causa disso? Não. Mesmo que fomos pegos por eles, não se importa o que você tem que falar. O Senhor vai falar por você. O Senhor vai colocar palavras na sua boca. Amém? Oh, Senhor Jesus. E assim vai, então. Essas são... para terminar, vamos para capítulo 12. Capítulo 12. Até então o Senhor estava na carne, né? Não veio ainda a sua morte e ressurreição. Então quem vê ele na terra, ele era o próprio Deus, não é verdade?
Então, o Senhor estava limitado né, em tempo e no espaço. Então, o Senhor sabia disso, Ele estava consciente disso. Ele, então, aqui, Ele gostaria que Ele fosse de outra maneira. Então, em capítulo 12 de Lucas 49, e diz assim: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Amém? O Senhor veio para lançar fogo na terra, sobre a terra, e Ele bem quisera que já estivesse a arder. Aí, versículo 50 diz: tenho, porém, ele para conseguir isso, ele tinha que passar por um processo. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Você está entendendo? Ele diz assim, quanto me angustio até que o mesmo se realize. O Senhor falando antes da sua morte, isso, imagina a angústia do Senhor, é que Ele não conseguia fazer mais quando estava na carne, andando aqui na terra. Ele era limitado, mesmo chamando 12, mesmo convocando 70, ainda era limitado, porque esse ar é muito, muito grande, não é? Então, irmãos, aqui que está, o Senhor precisa ser batizado, e esse batismo que ele se refere é sua morte e ressurreição. Quando ele morre, ele ao terceiro dia ressuscita, ele então se tornou o Espírito, e aí, como Espírito, quando invocamos, ó Senhor Jesus, cremos no seu nome, nós somos salvos. Aí aconteceu lá em Atos capítulo 2, quando abriu a porta dos judeus, na mesma noite, 3.000 batizados. E um pouco depois, alguns dias depois, 5.000 batizados. Aí, rapaz, aí a força veio, essa força do Evangelho. Agora, trazendo para nós aqui, nós já temos Espírito, a coisa já andou muito, desde o tempo de Jesus para cá. Nós somos aqueles que têm o Espírito que dá vida, e o Senhor nos dirige no nosso Espírito, e hoje podemos pregar o Evangelho no Espírito, para trazer esse material para a edificação da casa de Deus. Amém? Jesus é o Senhor.